Olá, muito boa noite a todos. Está no ar a edição de hoje do Jornal da Guará e você vai ver os seguintes destaques. O Ministério Público vai pedir execução de prazo para a conclusão de obras de reforma do Hospital da Criança. Em Brasília, Congresso Nacional aprova regime de urgência para tramitação de acordo para uso da base de Alcântara, no Maranhão. Preso suspeito de envolvimento em feminicídio. Estatísticas apontam aumento nos casos. Veja ainda a importância sobre a atualização da caderneta de vacina para adultos. E na reportagem especial sobre o aniversário de São Luís, os sabores que ajudam a contar a história de nossa gente. A partir de agora, no Jornal da Guará. A polícia concluiu um inquérito que envolve pessoas que estão fraudando a sua saúde. Gente que se passa por oftalmologista e chega a prescrever óculos de grau e lente de contato a pacientes que não sabem de nada, trazendo risco à saúde dessas vítimas que caem nesse golpe. A reportagem de Elinalva Cardoso traz esse alerta. O caso foi denunciado à polícia pela Associação dos Oftalmologistas, que na última sexta-feira apresentou documentos comprovando que optometristas estavam exercendo a função de oftalmologistas na região do Parque do Bom Menino, no centro de São Luís. Durante uma operação no local, a polícia constatou que um homem estava prescrevendo lentes de contato e óculos de grau. Corretamente. A Associação dos Médicos Oftalmologistas do Maranhão, eles deram entrada no documento aqui nesse distrito, dando conta de uma notícia crimes, ou seja, optometristas fazendo às vezes de médico oftalmologista, ou seja, invadindo uma esfera de atribuição profissional que é própria do médico oftalmologista. O procedimento criminal foi concluído nesta segunda-feira. Ainda de acordo com o delegado, os denunciados devem responder pelo crime de exercício ilegal da medicina. Nós instauramos o procedimento criminal correspondente, que foi a lavratura de um termo circunstanciado de ocorrência em razão da prática do ilícito penal previsto no artigo 282 do Código Penal, crime de exercício ilegal da medicina. Ao contrário do que muita gente imagina, o oftalmologista não trata apenas de erros refrativos, como miopia, astigmatismo e hipermetropia. Esse especialista previne grande parte das doenças oculares e promove a saúde da visão. O risco de se fazer uma consulta com alguém que não tem o conhecimento, pelo menos básico, que não seja um médico, é muito arriscado. Você pode passar batido um monte de outras doenças que podem ser evitadas e podem ser controladas e se diagnosticadas a tempo. Por isso, devemos ficar atentos na hora de procurar um médico, mesmo que para exames de rotina, como explica também o oftalmologista. Você se imagina que o óculos ele é uma grande panaceia. Na verdade, o óculos é um instrumento para você enxergar mais nítido, não passa disso. O olho humano ele tem uma série de outras coisas que a gente precisa avaliar. Tem a pressão ocular, tem doenças associadas à retina, tem as uveites, tem doenças na córnea, então doenças do cristalino. O olho, como você mencionou, é uma maquininha complexa. Ainda falando em saúde, muitos adultos estão indecisos sobre vacinar ou não contra o sarampo. Se há dúvidas, o melhor é prevenir e atualizar a caderneta de vacinação. Então, se você tem entre 20 e 59 anos, é bom prestar atenção para essa reportagem. Em tempos de volta de doenças como o sarampo, a fila para imunização só aumenta. Mas nem sempre é assim, pelo menos entre os adultos. O Carlos, por exemplo, só veio procurar vacinação porque precisa viajar. Isso, eu vim me vacinar porque eu vou viajar para fora do Brasil e aí eu tenho que comprovar essas vacinas fora quando eu chegar lá e principalmente porque como eu vou passar por São Paulo e São Paulo está sendo um surto de sarampo, né?
Segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações, os adultos não se preocupam com o calendário nacional de vacinação, que existe desde 2004. E olha que são vacinas contra a hepatite, febre amarela, doenças respiratórias. Mas tudo precisa ser registrado em carteira, importante para a saúde e necessário em algumas situações. E assim, a vacinação do calendário do adulto ele é muito importante porque, para você, no caso de algumas viagens, né, é obrigatória a carteira de vacina. Para admissão em empresas também é muito importante, eles exigem, né, por conta até mesmo dos acidentes de trabalho que podem vir a acontecer. O calendário contempla vacinas que precisam ser tomadas dos 20 aos 59 anos. A hepatite B são 3 doses. Febre amarela, uma única dose já resolve. Tríplice viral, que protege contra cachumba, rubéola e o tema da vez, sarampo. Para essas são 2 doses, de 20 a 29 anos e uma entre os 30 e 49 anos. Dupla adulto contra difteria e tétano precisa ser reforçada a cada 10 anos. E também a pneumocócica 23 valente, contra doenças como pneumonia e meningite. Uma única dose também. E todas essas vacinas estão disponíveis nos postos de saúde. O acesso a elas é gratuito. E mesmo que a pessoa tenha perdido ou extraviado a carteira, pode ir até o posto, pode se vacinar e lá solicitar uma nova carteira. Mas atenção, o ciclo de vacinações precisa ser concluído. Isso porque o sistema de saúde só contabiliza quando a última dose daquela vacina é aplicada. Sem o ciclo concluído, precisar o número de adultos imunizados é mais difícil. O governo tenta a estratégia da conscientização para ajudar os adultos a cumprirem o calendário de vacinação. Assim, a orientação mesmo é com relação à conscientização, né? Os profissionais, a gente está orientando para que quando os pais levem seus filhos, peçam a carteira de vacina do adulto, né? Porque se você não tem, não é impedimento de não vacinar. O Ministério Público vai ingressar com uma nova ação judicial para exigir a conclusão das obras no Hospital da Criança, na data prevista, em agosto do ano que vem. A preocupação tem motivo, é que, segundo o órgão, a obra está parada. Nos últimos meses, a TV Guará vem acompanhando de perto o andamento das obras de reforma e ampliação do Hospital da Criança. Uma obra que se arrasta por quase 7 anos e é alvo de vários processos movidos pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Os processos são volumosos e cheios de prazos que não vêm sendo cumpridos. Nós temos nos autos o valor total já alçado da obra, quase 10 milhões a serem despendidos, né, até o ano de 2020, né, já que a previsão de reforma são 720 dias, a findar-se em setembro do ano 2020. Então, de maneira que o hospital, todos sabem, continua com uma reforma muito lenta, né? Reforma está lá, considerando que o cronograma, né, de reforma, obviamente, está. No ano passado, por meio de um acordo feito na Câmara de Mediação e protocolado na Justiça, a obra passou da competência da Prefeitura de São Luís para o governo do estado, quando ficou fixado o valor de quase 10 milhões de reais para a conclusão dos trabalhos. O novo prazo estabelecido para a entrega da obra é de 720 dias, ou seja, em agosto do ano que vem. Mas com as obras paradas, o Ministério Público, se baseando no último relatório enviado pela Sinfra no mês de março, vai ingressar com uma nova ação na Justiça para garantir o cumprimento desse prazo. De acordo com o cronograma, para cada mês, né, teria que ser realizado um tipo de melhorias, né, já que a reforma não para, porque se parar, pelo que eles anexaram aos autos, o cronograma de reforma da empresa que ganhou a licitação, obviamente que essa reforma não vai findar em 720 dias, são 2 anos. Olha, em nota, a Secretaria de Estado da Infraestrutura do Governo do Maranhão, responsável pela obra, informou que realizou licitação e a empresa contratada já começou as intervenções.
Depois do intervalo, vamos falar sobre projetos turísticos para o Maranhão, explorando sua capacidade produtiva, com o reggae, por exemplo. Afinal de contas, hoje é o dia do reggae. E ainda nesta edição tem política com Marcos Saldani. Agora são 6h41. Estamos de volta com o Jornal da Guará. A excelente temporada de chuvas este ano permitiu que o Parque dos Lençóis Maranhenses tivesse um prolongamento do período de lagoas cheias. O local é muito procurado por turistas daqui mesmo, de vários municípios maranhenses, e vindos também de outros estados e até fora do país. A novidade para breve é a transferência do controle da gestão do Parque dos Lençóis, administrado atualmente pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Bom, no Diário Oficial da União, da última terça-feira, foi aprovada uma resolução favorável à inclusão dos lençóis no Programa Nacional de Desestatização. O governo federal usa como argumento as privatizações, a necessidade de permitir que a administração pública federal concentre seus esforços nas atividades em que a presença do Estado seja fundamental para a consecução das prioridades nacionais. O governo federal considera a necessidade de expandir a qualidade do serviço público de apoio à visitação dos serviços de conservação do local. A resolução agora segue ao presidente Jair Bolsonaro, a quem caberá a decisão pela inclusão ou não do parque no programa de privatização. Bom, esse é um dos assuntos que vamos tratar com o secretário adjunto de Estado de Turismo, Hugo Paiva Veiga. Boa noite, secretário. Boa noite a todos os telespectadores. Bom, essa situação já vinha sendo debatido, terça-feira já parece que a coisa está caminhando e a passos muito rápidos. Até que ponto a avaliação do governo do Estado sobre esse processo de privatização do Parque dos Lençóis? Como é que fica? Bom, o governador Flávio Dino mandou um ofício para o Ministério do Meio Ambiente pedindo que a seção da administração desse parque passasse para a administração estadual, para o Executivo Estadual, através da MAPA, da Maranhão Empresas, que é comandada hoje pelo ex-secretário de Governo Nunes, e nós não tivemos resposta até agora. A gente trata esse assunto com muita cautela porque existem comunidades tradicionais dentro do parque, né? Nós temos também os prestadores de serviço, como é que eles serão inseridos, as compras locais, mão de obra local. Então, assim, são vários aspectos que realmente despertam a nossa preocupação, né? E a gente entende que precisa de um tempo maior de maturação para esse debate, não pode ser de qualquer forma, colocado de qualquer forma, de maneira apressada, pois várias pessoas dependem, tem uma cadeia produtiva gigantesca que sobrevive hoje através do turismo ali na região dos Lençóis. O Estado chegou a conversar, a dialogar, o Ministério tomou as decisões, apresentou esse projeto. Nós estamos há pouco tempo de gestão dessa atual gestão da presidência, já apresenta-se esse projeto. Algum momento sentou-se na mesa com a Secretaria de Turismo sobre essa demanda? Não, na verdade foi como eu falei para os telespectadores, para você, o governo do estado mandou um ofício manifestando interesse em ter a gestão do parque feita pelo Executivo Estadual, mas até agora nós não tivemos resposta. Em nenhum momento o Ministério procurou o governo do estado, ou a Secretaria de Turismo, ou a Secretaria de Meio Ambiente para tratar do assunto. Mas conta com o apoio da bancada maranhense para essa discussão também. Afinal de contas, vai passar pelo Senado, vai passar pela Câmara. Como é que estão essas articulações também para um diálogo mais profundo? Bom, na verdade, a Secretaria de Desestatização que está dentro do Ministério da Economia está tratando isso a toque de caixa. Não houve uma articulação ainda com as bancadas, mas a gente espera que realmente haja bom senso nessa negociação, que haja uma negociação, que as partes sejam ouvidas e que realmente se tenha mais responsabilidade em todo o andamento desse processo. Temos riscos nesse caso, já que tem que ser tomada medidas cautelosas? Bom, eu penso o seguinte, imaginem só, em alguns outros estados onde houve a concessão privada, chegou um checklist para os prestadores de serviço exigindo equipamentos de última geração que são caríssimos. Então, você vê hoje no Parque dos Lençóis, você tem uma série de pessoas que exploram atividades turísticas que talvez não tivessem condições financeiras de se adequar a essas novas exigências. Isso é apenas um dos problemas. A gente precisa entender o seguinte, vai ter a contratação de mão de obra local, isso vai estar garantido. As compras serão compras locais para ajudar a fomentar a economia dos municípios que estão no entorno do Parque dos Lençóis, né? A gente se preocupa também, como eu havia falado antes, em relação às comunidades tradicionais, a própria biodiversidade, né? Já que o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, o ICMBio, ele fica fora depois dessa sessão. E aí, como é que será lidado isso aí?
Secretário, outro fato que nós vamos abordar aqui, essa semana, na verdade, do final de semana para cá, houveram algumas especulações sobre acerca de uma certa balbúrdia no centro histórico da nossa capital, no nosso capital São Luís. Nessa semana que a gente celebra aí mais um ano de atividades, mais 407 anos da nossa capital. O nosso centro histórico precisa de atenção e a Secretaria de Turismo teve essa conversa com a Secretaria Municipal, também com outros órgãos, a fim de disciplinar esse espaço. Como é que ficaram esses acertos? Bom, nós temos um programa em andamento no governo do estado chamado Programa Nosso Centro, são 140 milhões de investimentos na área do centro histórico, várias políticas públicas que convergem para potencialização da atividade econômica no centro histórico e, obviamente, que tem o projeto da Feirinha São Luís, que foi um projeto exitoso, deu prêmio de prefeito empreendedor para o prefeito Edvaldo Holanda, é um projeto excelente do ex-vereador e secretário Ivaldo, só que algumas pessoas utilizam de má fé para se beneficiar de qualquer forma desses eventos, né? Então, alguns empresários, de maneira irresponsável, começaram a gerar festas com fluxo de adolescentes muito grande, e consumo de droga e bebida, né? Essas pessoas não tinham licença para estar funcionando e aí começaram a explorar o fluxo da feirinha de forma inapropriada. A prefeitura agiu muito rápido, o secretário Catulé Júnior provocou uma reunião com vários entes estaduais, Polícia Militar, Secretaria das Cidades, que é a secretaria que faz a gestão do programa Nosso Centro, e a gente discutiu com a comunidade quais seriam essas saídas, né? Nós tivemos ontem no Odilo Costa Filho numa reunião de mais de 2 horas de relógio, onde estiveram a Delegacia de Costumes, o Batalhão de Polícia Turística, nós, a CETUR, Secretaria das Cidades, sendo que já tinha tido uma reunião com a própria Prefeitura pela preocupação da comemoração dos 407 anos da cidade. As festas são inevitáveis. Sim, são inevitáveis. Os bares são crescentes, as licenças me parece que não são mais tão obrigatórias como regulamentação de Corpo de Bombeiros, a gente fez essa abordagem. E está mais fácil abrir um bar, por exemplo? Está mais fácil abrir um bar, mas não está fácil colocá-lo em uso. Sim. Então as pessoas têm tentado burlar a legislação, o que obviamente acarreta numa série de problemas, e se não há fiscalização, começa a ter outras práticas que não são recomendáveis para o centro histórico, mas assim, tanto o município quanto o governo do estado, nós estamos ativos e nós estamos observando atentamente essas atividades no centro da cidade, e a gente está tomando medidas para que a família volte a frequentar o centro da cidade e que não haja mais desordem no centro. Bom, que assim seja, a gente observa esse trabalho conjunto das secretarias, a gente percebe a presença sim das famílias, e a gente quer que tudo esteja preservado, né? Afinal de contas, ganhamos tantos presentes ultimamente. Secretário Hugo Paiva Veiga, secretário adjunto de Estado do Turismo, obrigado pelas informações. Estamos sempre às ordens, um grande abraço a todos os telespectadores. Obrigado. Bom, daqui a 3 dias é o aniversário de São Luís, mas hoje já se comemora uma data que todo ludovicense gosta demais, o Dia do Reggae. Claro, não pode faltar esse som na trilha sonora de todo mundo que tem esse ritmo correndo nas veias. Não é à toa que São Luís recebeu o título de Jamaica brasileira ou simplesmente capital brasileira do reggae. O ritmo jamaicano chegou aqui há pelo menos 4 décadas. Um fenômeno social contado de várias formas. Mas a única certeza é que ele não veio por meio da grande mídia, mas sim de maneira espontânea e popular. As narrativas apontam que o reggae começou a ser ouvido aqui no Maranhão, em São Luís mais especificamente, em meados dos anos 70. Não se tem uma precisão de como foi que o ritmo chegou até aqui, mas o fato é que quando as pessoas começaram a ouvir, aqui já tinham as radiolas que tocavam outros ritmos afro-caribenhos, como merengue, bolero, etc. E essa música começou a chegar também num momento em que o Brasil tinha um movimento chamado discoteque, principalmente no Sudeste, né? Uma música, especialmente com a música americana, mas também música brasileira. E quando se tocava o reggae nas radiolas, as pessoas não sabiam ainda o nome do ritmo, chamava discoteca lenta. Alguns radioleiros não gostavam, porque quebrava o ritmo da festa, né? Mas ao mesmo tempo começaram a perceber que as pessoas gostavam de dançar. O fato é que a partir da década de 70, o reggae se tornou uma presença extremamente importante no gosto da população.
especialmente de uma população da periferia de São Luís, né, de uma população negra predominantemente, de baixa renda, que passou a frequentar as festas. E aí até nesse período meados dos anos 70 até o final dos 80, o reggae ganhou uma dimensão imensa dentro de São Luís. A história do reggae em São Luís começa a ser contada na década de 70. O resgate de todas essas influências por meio da música, da forma de dançar e também das grandes radiolas de som, você pode conhecer nesse espaço interativo, que é o Museu do Reggae, no Centro Histórico de São Luís. No museu, há verdadeiras relíquias, desde músicas que marcaram épocas a peças raras, como discos de artistas jamaicanos consagrados. O Museu do Reggae ele é um reconhecimento oficial ao reggae enquanto elemento cultural do Maranhão. O reggae, mesmo tendo nascido fora, sendo cantado em outra língua, hoje é parte da cultura do Maranhão. O reggae é jamaicano, claro, mas ele é também maranhense. O reggae influencia a nossa maneira de falar, a nossa maneira de vestir e principalmente a nossa maneira de dançar. O maranhense inventou uma maneira própria de curtir o reggae, uma maneira só nossa de dançar. No Dia Municipal do Regueiro, os paredões ganham ainda mais força para propagar este ritmo que representa bem mais do que uma forma de entretenimento. É uma abordagem cultural, social e antropológica para contar parte da história do nosso povo. Ainda nesta edição tem reportagem especial do aniversário de São Luís com uma tradição local. Quer saber qual é? Não sai daí. E já a seguir, a demolição do Balança Mas Não Cai. E tem Marcos Saldanha trazendo os destaques da política. Agora são 6 horas e 56 minutos. A Câmara dos Deputados aprovou em regime de urgência o projeto de decreto legislativo que contém um acordo de salvaguardas tecnológicas relacionado ao lançamento de satélites a partir da base de Alcântara. O acordo de salvaguardas foi assinado entre Brasil e Estados Unidos em março deste ano e estabelece regras para o uso do centro de lançamento de Alcântara e os países que utilizam tecnologia norte-americana presente em 80% dos componentes de foguetes e lançadores. O texto também contém cláusulas que protegem essa tecnologia e estabelece normas de uso de circulação por técnicos brasileiros. De acordo com o deputado federal Juscelino Filho, que coordena essa bancada do Maranhão no Congresso, o próximo passo é a aprovação do mérito do projeto pelo plenário da Câmara, quando seguirá para a apreciação do Senado Federal. Bom, e o assunto continua sendo política e agora aqui com o Marcos Saldanha a gente segue. Boa noite, Saldanha. Boa noite. Informações a mais sobre esse acordo de salvaguardas. A gente tem um dos filhos do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, aqui no Maranhão? O Eduardo Bolsonaro, na verdade. Que é deputado federal, ele esteve hoje à tarde em Alcântara, visitou a base e defendeu, claro, essa é uma pauta que a família defende muito, até porque a relação da família com os Estados Unidos, com o Trump, é muito íntima, muito próxima, né? Então, ele defendeu que boa parte da população da cidade se beneficia do projeto, né, que já está lá, inclusive 80% da mão de obra já é local, o que é um dado meio relativo. Por outro lado, ele diz que a ideia é só trazer desenvolvimento. O que preocupa é que na mesma fala ele diz que em breve novos portos e novas estradas vão ser instaladas naquela região, já que também há necessidade de garantir a questão do abastecimento de água e elétrico sem falhas na região. O problema é que abrir novas estradas e implantar portos indiscutivelmente significa cruzar sobre territórios quilombolas. É claro que nessa ótica de progresso e direitos sociais, a gente precisa encontrar um meio termo que seja bom para todo mundo. Em geral, o elo mais fraco é justamente aquele que não é percebido, é sempre tido como entrave. Isso aconteceu com os grandes projetos, como o projeto Carajás, como agora a gente está vendo, com o porto ali na região do Cajueiro. A gente sempre tem aí que ter uma fiscalização muito atenta enquanto população para poder acompanhar de perto, não ficar nesse
nesse oba-oba, nessa empolgação. Não à toa, o próprio Rodrigo Maia foi muito prudente. A votação agora vai caminhar para um regime de urgência, vai para o Senado, mas ele ainda depende muito do parecer da Comissão de Relações Exteriores e do Senado. Ou seja, se tem uma pessoa que tem se mostrado prudente e equilibrado, é exatamente o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, viu, Hugo? E tomara que essa comunidade seja atendida, isso. As questões de saúde, de educação sejam prevalecidas. Mas a pauta aqui no Maranhão, Saldanha, o que a gente tem de novidade no PRB, por exemplo? Pois é, um partido pequeno, né, mas é o partido do vice-governador do Maranhão, é um partido que recebeu o Carlos Brandão assim que ele migrou do PSDB, a gente lembra disso, né? E o partido é comandado pelo Kleber Verde. O Carlos Brandão, eu preciso lembrar isso, na época do PSDB foi um cara que agregador, que construiu um partido extremamente forte. Ainda à frente do PSDB, o partido tinha não só deputados estaduais e vereadores na capital, por exemplo, como tinha vários prefeitos. E ele está tentando fazer a mesma coisa no PRB. Essa semana houve um diálogo com a família Gonçalo, o Wilton Gonçalo, que várias vezes já tentou ser candidato a prefeito e a governador, parece que agora decidiu que o grupo vai fazer um deputado federal e aí vai apoiar o projeto do Carlos Brandão ao governo. Por outro lado, essa semana também já há rumores que o doutor Iglesias sairia do PDT e encontraria abrigo aí exatamente no PRB para tentar disputar a Prefeitura de São Luís. Então, nesse projeto, a gente pensa que o PRB, que tem uma característica conservadora, ligado à Igreja do Reino Universal, também consegue abrir aí uma frente política ainda um tanto conservadora, mas ao mesmo tempo costurando aí com a esquerda, que é o caso do governador Flávio Dino. Então, aqui no PRB, eu diria que o partido vai assumindo uma cara, uma identidade muito mais ligada a quem está à frente. Então, o Kleber Verde e o Carlos Brandão parece que estão se entendendo muito bem à frente do partido e vão costurando aí boas alianças para tentar fortalecer, ou seja, esse é um momento que mesmo um partido pequeno, ele pode ganhar musculatura. A gente vê o Braide, que é candidato a prefeito, está tentando fazer isso, né? Está aliando ali o Podemos, o PMN, o PSC, e da mesma forma o PRB tenta caminhar nesse sentido. Ou seja, os candidatos ganham musculaturas, mas eles também dependem dos partidos políticos aí irem se reforçando, né? Marcos Saldanha, obrigado. Ótima noite para você. Para nós, todo bom final de semana. Tá bom. Bom, e a polícia prendeu o suspeito de ter assassinado uma jovem no mês de abril deste ano. Elaine Diniz foi encontrada morta em um matagal atrás do Hospital Carlos Macieira, no Renascença. O crime configura-se como feminicídio, o 36º do ano no estado. José Ribamar Silva Saraiva, de 40 anos, foi preso como suspeito de ter assassinado Elaine Ingrid Diniz Pereira, de 23 anos, que estava desaparecida desde o dia 16 de abril e que teve o corpo encontrado pela polícia em um matagal na semana passada, próximo ao Hospital Carlos Macieira. Ele não confirmou o crime, mas pelas investigações, segundo a delegada da mulher, há indícios suficientes para a prisão do suspeito. Estávamos buscando uma pessoa desaparecida. No decorrer das investigações, nós já tivemos convicção de que poderia ter havido sim um assassinato, mas a gente teve que buscar esse corpo, né? Para a gente ter a materialidade desse crime. Então nós tivemos essa materialidade quando essa ossada foi encontrada no dia 26. Foi a equipe daqui do homicídios ao local, foi a equipe da perícia, recolheu a ossada. A partir de então foram requisitados exames específicos para se ter certeza de que se tratava dos restos mortais dessa vítima desaparecida. E nós tivemos, antes de ontem, essa confirmação. Foi feito no IML o exame da arcada dentária que comprovou que se trata da Elaine. Então a nossa maior dificuldade mesmo foi encontrar o corpo dessa vítima. A motivação do crime continua sendo investigada, mas tudo indica que este foi um crime passional, por conta de um relacionamento mal resolvido. Difusos e Coletivos de São Luís determinou que a Prefeitura entregue em 1 ano e 3 meses as creches anunciadas em 2014 pelo município. A Prefeitura também passa a ser obrigada a apresentar o relatório atualizado sobre o andamento das obras, licitação, entre outras ações.
Segundo o portal da Transparência, 3,5 milhões de reais já foram destinados para o município de São Luís para a construção das creches. Apenas 3 foram construídas e as obras não foram completamente entregues. O município da capital contestou a decisão por afirmar que não houve o repasse de recursos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para as obras. Começou hoje a demolição do Balança Mas Não Cai em São Luís. Essa é a notícia, é destaque no nosso giro. Teve início a demolição do prédio que recebeu o apelido Balança Mas Não Cai, no bairro do São Francisco. Há mais de 25 anos, o prédio era um problema para a comunidade. E agora, a demolição volta a incomodar moradores e preocupar o comércio. Segundo depoimentos, todos se sentem ameaçados com o método que está sendo adotado e aparentemente sem proteção para a demolição. Moradores do bairro Saviana protestaram hoje nas proximidades da barragem do Bacanga, na Avenida dos Portugueses. Segundo depoimentos, muitas casas foram afetadas pelas chuvas e agora pedem a recuperação da área atingida. O protesto gerou engarrafamento e obrigou muita gente a seguir a pé. A seguir, tem reportagem especial sobre os gostos e sabores de São Luís. Agora são 7h08. Fique com a Tábua de Marés para amanhã. Na apresentação do gráfico da Tábua de Marés, a sexta-feira começa com a baixa-mar, marcando 1,1 metro, às 5h58. Ao meio-dia e 4 minutos, a pré-mar, com 4,8 metros. E, por fim, nova baixa-mar, às 6h20, com 1,5 metros. Que sabor você traz de São Luís? Do guaraná, que ficou conhecido como o sonho cor-de-rosa? Do sorvete de coco ou bacuri na casquinha? Daquele cuscuz que tem um gosto que é o ideal? Inegavelmente, essas são tradições que São Luís, que a gente bem conhece, marcam e ilustram a história da nossa ilha que completa 407 anos. Em meio à movimentação intensa do centro histórico, a rotina apressada é quebrada com a propaganda dos sabores de uma capital que completa 407 anos e que mantém algumas tradições deliciosas. Eita, olha o sorvete de bacuri, coco, maracujá. Hoje é para vender a mãe de Baná. Esse aqui é o tradicional de São Luís do Maranhão, o melhor sorvete de São Luís. Chegou, tomou sorvete e gostou. Oh, pra cantar, sou eu que me chama. Vambora tomar sorvete, deixa o calor passar. Tem coco e bacuri e o outro maracujá. Dá pra matar a saudade da infância curtindo esse cenário e os sabores que atraem a Ludovicense e Kátia a retornar a São Luís depois de 20 anos, desde que deixou a ilha para morar em Brasília. A paixão de vir pra cá é maravilhosa. Nossa, minha terra é maravilhosa. Impossível resistir, tá mais que aprovado. Esse é o sorvete tradicional, que o sorvete é a tradição do nosso Maranhão e todo mundo gosta desse sorvete, que é o tradicional da casquinha de beiju. E todo mundo que vem no Maranhão tem de vir tomar esse sorvete, que é o tradicional nosso aqui do Maranhão. Enquanto o seu Josué ganha clientes com a música, o seu Francisco também tem atrativos, o olhar tranquilo e a voz mansa. Antes de parar neste ponto de vendas, que ele fica há 6 anos, o percurso pelas ruas históricas é lento e corajoso. Nas costas, o sustento da família. Esse sorvete está com 70, 80 anos, de fabricado e no portinho. Por aqui a concorrência é grande. Quem nunca ouviu? No centro, o vendedor faz o percurso a pé. Nas ruas da capital, o seu Neres faz na bicicleta. Ideal, ideal, ideal.
Simpatia, bom humor e os cabelos brancos que ele mesmo faz questão de destacar. Afinal, faz parte do visual que ele cuida antes de sair para vender. São tantos anos nesse trabalho que até perdeu as contas. Perdi até as contas, porque faz muitos anos que trabalho aqui vendendo esse cuscuz ideal. E eu comecei aqui, os cabelinhos pretinhos, estão alvinhos. Sabe o que esses vendedores têm em comum? Pertencem à mesma empresa de fabricação do cuscuz ideal, a única de São Luís que conta hoje com seu Neres e mais 11 vendedores. Infelizmente, as vendas não são mais as mesmas da época do pai do Júnior. Ele herdou não só um negócio de família, mas a missão de dar continuidade à tradição do ludovicense. Passando de geração para geração, tem vezes que a gente não consegue lidar com os problemas que já vem acontecendo antes. E devido também à crise que o país tem sofrido nos últimos anos, a gente está tentando sair um pouco dessa situação. O processo de produção é praticamente artesanal. A massa recebe o coco, que foi quebrado de forma habilidosa e depois ralado em máquinas especiais como essa. Depois da massa pronta, aqui com alguns ingredientes que são segredos de família, é tudo colocado nesta forma. As formas depois são levadas para a chaleira e submetidas a altas temperaturas. Depois de mais ou menos 5 minutos, o ideal está prontinho, pronto para o consumo. De coco, de bacuri, de arroz ou de milho, quentinho ou bem gelado. São os sabores de São Luís. Legal, né? Tem água na boca. Outras notícias no portal Guará.com. O JG volta amanhã, às 6h30. Uma ótima noite e até lá. TV Guará, o seu canal com o Maranhão.